Vocês concordam que em outro clube o Vojvoda já teria caído? Há muito tempo. Muito tempo. Há muito tempo. Mas eu acho que esse é um dos Não, segredos. um dia ele vai ser do Fortaleza, Mas claro. eu Um dia vai concordo que o sair. Fortaleza tem razão. Sim. Sendo que tudo que o André informou aí, eu acho que o Fortaleza está, nesse ponto, ele está trabalhando bem. A culpa certamente não é só do Vojvoda, ele deve estar cometendo seus erros, mas trocar ele agora? O que é legal é que o Marcelo vai na contramão da maioria dos dirigentes, porque é muito cômodo para qualquer presidente, para qualquer CEO de um grande clube, e hoje o Fortaleza é um grande clube por tudo que construiu ao longo desses últimos anos, e por isso a cobrança que é proporcional ao talento e à expectativa gerada por eles mesmos, é você jogar para a torcida, você ouvir a arquibancada, você dá uma satisfação, manda o treinador embora, aí tem multa de rescisão, um novo profissional que chega, onerando a sua folha salarial, com ideias diferentes, que demandam um pouco de tempo de adaptação. Eu não sou contra a demissão, desde que você não identifique melhora e crescimento no trabalho. Me parece, e o André pode falar melhor do que ninguém, que o Vojvoda é um cara sério, é um cara trabalhador e que em situações parecidas ou até mais difíceis do que essa, saiu por cima, deu a volta por cima. Eu acho que é uma aposta mais do que merecida por tudo que ele conquistou ao longo dos últimos anos. Tem que continuar, precisa de ajustes no elenco? Precisa. Tá jogando menos do que pode? Tá. Tem que ser cobrado? Tem que. Mas tem potencial para ser melhor. Eu penso igual. Eu penso que o Marcelo está fazendo um trabalho já tem de alguns anos já, né? Tem sido um trabalho realmente espetacular. Eu vejo o Fortaleza, o Vojvoda é um cara... Eu costumo falar de processo, né? E assim, faz parte, infelizmente. Infelizmente vai ter um momento na qual o time vai ter uma turbulência. Não tem nenhum time que você vai ficar jogando e vai ficar 1, 2 temporadas inteiras jogando sempre o alto nível do futebol. Agora, nota-se que de fato o Marcelo conhece o treinador que ele tem, o staff que ele tem. Porque se você pega clubes brasileiros, alguns clubes brasileiros, como o Caio falou, o cara vai jogar para a torcida, vai lá e vou mandar o cara embora, sem mesmo pensar no substituto. E chega um substituto que vai fazer, inclusive, pior, como a gente está vendo em alguns clubes. Então ele sabe o que ele tem, ele sabe o que o cara ainda pode dar e mais do que isso. Como ele vive o dia a dia, ele fala, o Vojvoda, ele tem um grupo na mão dele. Então faz parte do processo aqui, mas daqui a pouco você vendeval vai passar e a gente vai continuar conquistando, vai voltar às conquistas. Acho que é a bola super acertada do Marcelo de manter esse grande treinador, que é o meu modo de pensar, por mais que esteja passando um momento difícil, para mim é um dos grandes nomes que nós temos hoje no futebol brasileiro como treinador. E eu não tenho dúvida de que com o time que ele tem, logo, logo eles vão passar por esse vendaval aí. Eu opino que os últimos anos de sucesso do Fortaleza, de trabalho do Vojvoda, o time esteve acima, o time era tão bem organizado, tão bem montado, o clube tão bem organizado, que o time esteve acima da própria capacidade técnica de investimento do elenco. Por exemplo, o Fortaleza, ano passado, ele foi direto para a fase de grupos da Libertadores. Direto. Campeonato Brasileiro de excelência. O Corinthians, com uma folha salarial de 25 milhões por mês, foi para a pré-Libertadores e nem para a fase de grupos conseguiu ir. Então eu opino que o trabalho é tão bom, tão consistente, que o time vem desempenhando nos últimos anos acima da capacidade de investimento e técnica do próprio elenco. Então você aproveitar o momento de instabilidade e mandar embora, será que outro que vier consegue entregar o que ele entregou recentemente? Eu tenho muitas dúvidas. Que eu acho? Eu acho que a gente está discutindo certo, Fortaleza. Fortaleza a nível nacional, mas o que está pegando é o nível local, não é, André? Porque o Fortaleza não ganha do Ceará desde 2023. Perdeu o título cearense para o Ceará. E o Ceará é 5º colocado. O Fortaleza é 14º, cara. No final das contas, o que mais incomoda é o Ceará. Mas, eu acho que tem... Perfeito. Mas tem mais um ponto que eu acho que a gente não pode ignorar, que é um clube, quando chega nesse patamar de competições internacionais, o desgaste, né? Ele joga muito mais, por exemplo, e percorre distâncias maiores do que o principal rival, o Ceará. E enquanto você tem o São Paulo, o Flamengo, o Palmeiras, o Galo fretando o avião, adaptando as poltronas para que melhore a recuperação do jogador de um jogo para o outro, o Fortaleza não tem esse nível de investimento e percorre as maiores distâncias. Ao lado do esporte, e o esporte não está em Libertadores, você não para, cara. Então isso tem um preço na parte física que faz com que você caia um pouco de rendimento. Eu acho que isso também não pode ser ignorado. Não. Claro que não justifica você perder em casa pro Retrô, com todo respeito ao Retrô e toda a estrutura que o Felipe já falou aqui.
time pode jogar mais e algumas derrotas têm que ser cobradas. Não com violência, não com invasão de centro de treinamento, não pondo o dedo na cara de jogador, nada disso. O torcedor tem todo o direito de pagar o ingresso e ir lá e vaiar. É legítimo do torcedor, desde que fique dentro de um comportamento aceitável. E no fim das contas, fica o alerta. Em tempos de imediatismo no futebol brasileiro, a paciência virou artigo de luxo. Mas será que demitir um treinador como Vojvoda, que já entregou tanto com tão pouco, é realmente o caminho? O Fortaleza pode até atravessar uma fase instável, mas a coerência de quem entende o processo, como Marcelo Paz, pode ser o que vai garantir que esse clube continue superando limites. E você? Acha que manter Vojvoda é apostar na estabilidade ou se agarrar ao passado? Comenta aí embaixo. E se curtiu a análise, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima! Dentro da lei. Perfeito. Dentro da lei. Dentro da lei.